A sua fome não é confiável e você precisa aprender isso se você quiser emagrecer sem efeito rebote. É sobre isso que a gente vai falar aqui na live de hoje, junto com a psicóloga Lana Machado. Para começar, a gente vai falar, né, do básico, da fome fisiológica, né, que é aquela que a gente sente no dia a dia. Quando eu acordo, eu sinto fome, né, de fazer um café da manhã, da meio-dia aquela vontade de almoçar. Essa é a fome natural que a gente tem. Mas por que nem sempre ela é tão confiável assim? A partir do momento que a gente teve um sobrepeso ou até mesmo a obesidade, a gente teve uma mudança dentro do nosso corpo. Então, a forma que os hormônios são produzidos, a forma que esse hormônio é eliminado não, perdão, a forma que ele entra, né, dentro do nosso corpo para exercer as suas funções fica prejudicada. A gente tem hormônios que causam, né, que servem para nos dar fome, né, justamente essa fome de a gente ir comer que é necessária para a gente estar vivo. Isso é algo programado pelo seu corpo e a saciedade também, né? O corpo envia um hormônio para dizer que está tudo certo, que não precisa mais comer, e é aí que acaba acontecendo a saciedade. Só que uma vez que você já teve acima do seu peso, independente se seja só um pouco, se foi em grande escala, no caso da obesidade, tudo isso fica muito bagunçado, né? Igual uma pessoa diabética, alguém que tem pressão alta. Por mais que você tome medicação e faça tratamento ao longo dos anos, isso não vai embora. O que você consegue é reduzir os prejuízos da sua vida ou, se você não cuida, você aumenta. E na obesidade, no sobrepeso, uma das coisas que mais causa, né, uma das sequelas, né, vamos assim dizer, que mais fica no longo prazo, é essa mudança na percepção da fome e da saciedade, porque esses hormônios ficam muito diferentes. Uma das várias causas, né, do ganho de peso é a alimentação inadequada. E a gente sempre pensa na alimentação errada como só algo que vai causar, né, o ganho de gordura, algo que vai fazer com que a gente aumente de peso. Mas não é só isso que causa, né? Ela causa um desequilíbrio intestinal muito grande e os hormônios que dão fome, que dão saciedade, eles são produzidos de uma maneira em maior escala pelo nosso intestino. E aí, como você passou alguns meses, dias ou até anos comendo errado, você já não tem um intestino que funciona muito bem. Por isso que você sente muito mais fome do que saciedade. E, em paralelo a isso, você acabou, por ter uma alimentação não tão bacana, você alimentou as bactérias ruins do seu intestino. Ou seja, essas bactérias ruins, elas não querem alface, elas não querem carne, elas não querem alimentos saudáveis. Elas querem doces, alimentos mais gordurosos, coisas que são mais gostosinhas de comer. Então, muitas vezes você nem tá com fome, né, de, por exemplo, repetir o seu prato, mas você consegue comer uma sobremesa, consegue comer um docinho. Por quê? Porque é algo que essa bactéria tá pedindo para continuar ali viva, exercitando ali dentro de você. E isso acaba te condicionando a um reganho de peso, né, depois que você emagrece, e para quem ainda não emagreceu, uma dificuldade muito grande para emagrecer. Sempre que a gente está por que a gente muitas vezes começa a dieta na segunda-feira, seja na quarta, a gente já desiste. Quanto mais peso a gente vai perdendo, quanto mais a gente vai emagrecendo, mais esse mecanismo é alimentado, né? A gente sente mais fome, mais ou menos aí umas 100 calorias a cada quilo perdido. Então, se você perdeu aí 10 quilos, por exemplo, a sua fome aumentou em 1.000 calorias. Isso, para deixar em termos práticos, são mais ou menos aí dois almoços bem rechonchudos. Então, é como se você comesse toda a sua comida do dia e o seu corpo ainda está pedindo que você almoce mais 2, 3 vezes. Então, é uma fome que aumenta muito. Se você só respeita essa fome fisiológica, né? Ou seja, essa vontade de comer, às vezes até o estômago está roncando, você fala, caramba, eu tô com muita fome, mas na realidade é uma desregulação aí que está acontecendo, que aconteceu no seu intestino. Então, é muito importante para que você consiga emagrecer e não ter efeito rebote, né? Principalmente se você já esteve acima do peso alguma vez, você controlar tudo isso, prestar atenção não só na fome física, mas nos sinais que o seu corpo está dando e prestar muita atenção nos alimentos que você está consumindo. Você precisa comer mais alimentos que beneficiam o seu intestino. Muitas pessoas hoje tomam Monjaro, por exemplo. Por que o Monjaro facilita tanto o emagrecimento? Porque ele produz, né? Ele aumenta em maior quantidade
um hormônio dentro do intestino, né? Um hormônio intestinal, o GIP, o GLP-1, que ele já existem no seu corpo e ele aumenta. O que esses hormônios fazem? Dentre várias coisas, eles te dão mais saciedade. Então, como que eu consigo ter mais saciedade, não ficar com tanta fome sem o Monjaro? Comendo mais fibras, comendo mais alimentos que melhoram a sua saúde intestinal. Essa é uma forma de melhorar a sua fome e depois que você emagrece, perde aí 5, 10, 15 quilos, para você não ter uma fome em excesso que te faça querer comer mais, beliscar mais e reganhar o peso perdido, uma das únicas coisas que precisa ser muito bem feito é esse controle intestinal. Senão você vai tomar um Monjaro, você vai fazer cirurgia, como eu já tenho pacientes que fizeram cirurgia plástica, e depois de um tempo a sua fome vai aumentar e você vai reganhar peso de novo. Por isso que quando a gente está em um processo de emagrecimento, a gente não pode só olhar a fome, a gente tem que olhar um todo, né? A parte estética, a balança, ela é muito importante, né, para nos dar motivação, para a gente ver que tá dando certo, mas ela é só a pontinha do iceberg. Se a gente olha só o estético, sem prestar atenção no que pode estar acontecendo por dentro, a gente corre o risco de ficar o resto da vida nessa gangorra, né? Que você aumenta de peso e diminui, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Cada vez que isso acontece, você vai prejudicando seu intestino ainda mais e vai fortalecendo, né, esse ciclo vicioso, horroroso, que você não sai dele. E uma vez que você já teve sobrepeso ou obesidade, isso nunca mais sai. Então é o resto da vida que você tem que ter essa vigilância. Então mesmo se você já conseguiu alcançar seu peso, mesmo se você já utilizou o Monjaro ou qualquer outro medicamento, a vigilância ela precisa ser constante, porque senão você acaba reganhando peso de novo. Mas apesar disso, né, como eu falei no início da live, a gente tem sim alguns fatores emocionais que todo mundo já sabe, né, da ansiedade, da depressão que causa, né, algumas mudanças na nossa fome. Só que tem alguns outros fatores que também fazem que a gente coma, né? Mas não porque a gente precisa daquele alimento, mas sim de uma forma emocional. E você não precisa ter alguma doença mental, por exemplo, para poder sentir isso. Então a Lana vai explicar um pouquinho como que a gente pode perceber também quando essa fome é emocional, não só quando a gente está ligada, né, tem ansiedade. Às vezes você fala, putz, mas eu não tenho ansiedade, não tenho depressão, e mesmo assim eu sinto que não é tanto fome, é ali um emocional. Então a Lana vai explicar um pouquinho melhor pra gente como que a gente pode entender e reconhecer esse mecanismo, né, da parte da mentalidade. Acho que uma das nossas lutas, né, nesses encontros que a gente faz, né, na colaboração que a gente faz com as pacientes do Efeito Vencedor, é justamente virar essa chavinha das coisas vistas em partes, né? A gente tem até para ficar mais fácil, né, para o nosso cérebro entender, processar as informações, dividir as coisas. Então, às vezes a gente não consegue ver o quanto a parte emocional, psicológica, o ambiente que a gente vive está ligado a uma questão biológica também, né? Então, é isso, literalmente a fome com a vontade de comer. Então, às vezes, você já está passando por todo esse processo que a doutora Rebeca falou, né? Um processo biológico, intestinal, de perda de peso, né? Que causa uma alteração biológica. E ainda por cima você tem as questões psicológicas e do ambiente, né? Então, vira aí um par perfeito para fazer com que você não consiga avançar no seu processo de emagrecimento e cuidar melhor da sua saúde, né? Então, primeiro a gente precisa entender que são vários fatores que afetam a nossa fome, né? Então, o ambiente em que a gente vive, a forma em que a gente aprendeu, né, que a alimentação foi introduzida ali desde a nossa infância, a nossa cultura, a nossa família, são coisas que afetam diretamente a nossa relação com a comida, a forma como que a gente vê a alimentação e o modo como a gente lida, né? Como a gente interpreta sinais de fome ou não. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente fala de autoconhecimento e a gente não tem essa abrangência, não é só autoconhecimento na questão psicológica e emocional, né? Mas também como os fatores externos nos afetam psicológica e emocionalmente. Então, isso é muito importante. Apesar de, né, a gente precisar ter esse conhecimento, a gente não pode cair no outro extremo que é a punição, porque às vezes é isso, né? A gente sabe que aquilo afeta, não consegue lidar com aquilo, acaba sempre caindo na mesma armadilha, por assim dizer, mesmo sabendo que aquilo nos afeta, e aí se pune. E aí faz aquela dieta restritiva que, ao invés de nos ajudar, só nos atrapalha e piora aí toda essa questão biológica que já está acontecendo, que a
a doutora Rebeca falou, né? Então, quando a gente pensa em como é que a nossa fome pode atrapalhar na obesidade, a gente tem que colocar o ambiente nessa balança, perceber que a nossa sensação de saciedade, ela pode ser alterada, né, por muitos fatores, não só os biológicos, mas também do ambiente, o tipo de alimento, né, alimentos ultraprocessados, né, hiperpalatáveis, que a gente chama, eles interferem também na nossa saciedade, na nossa sensação de fome, né, tanto de uma forma biológica, que foi as bactérias aí, bem espertinhas elas, né, que a doutora Rebeca falou, quanto numa questão emocional, né, a gente tem um ímpeto de procurar alimentos que sejam confortos emocionais também. Então, o que me dá mais conforto, né, de imediato? Eu comer um brócolis, ou eu comer um docinho, ou eu comer uma fritura. Então, às vezes, além da fome, né, física, também tem uma questão emocional que faz com que a gente acabe escolhendo alguns alimentos em detrimento de outros, né? Então, às vezes, eu não tô com fome de arroz, feijão, salada e frango. Eu tô com fome de doce, eu tô com fome de batata frita, e isso é um sinal também, né? Se essa fome é confiável ou não. Outra, as pessoas são diferentes, então, às vezes, se eu me baseio no que eu vejo, né, no meu coleguinha do lado, o que serve para ele não pode não servir para mim, né? Às vezes eu tenho um histórico emocional, psicológico, de sobrepeso que ele não tem, né? Exatamente. Uma construção familiar que a dele é totalmente diferente. Então, às vezes, ele consegue se regular, entender a fome de uma forma que eu não consigo. E tá tudo bem, não existe forma certa ou errada de fazer as coisas. Existe a forma que funciona para você, né? E é claro que dentro disso a gente tem o que é saudável e o que não é, né? Sim, exatamente. Mas existe a forma que funciona para você e a forma que não funciona. E se a gente não encontra essa forma que funciona pra gente, a gente acaba se frustrando. E isso impede a gente de avançar, a gente cai de novo nesse sentimento de punição, de restrição, que só atrapalha, não ajuda a gente a avançar e chegar aos objetivos que a gente precisa, que a gente quer. Exatamente, é importante, né, você falar isso, né, que eu sempre reforço aqui no Instagram também, é que uma vez que, mesmo que hoje você esteja magro, que já tenha, né, emagrecido, uma vez que você já teve sobrepeso e obesidade, o seu corpo ele não é igual ao de uma pessoa magra, né, então, por mais que em termos de doenças, né, você pode ter uma ansiedade e a pessoa magra também, isso não existe essa regra de corte, mas os padrões que vão sendo criados, né, dentro do corpo internamente são diferentes. Então, a sua fome, a forma que você se organiza e regula a sua fome e a sua saciedade, não é a mesma de uma pessoa que sempre foi magra. Então, ela não tem esses hormônios que causam mais fome, como acontece com você. A saciedade dela, ela é mais fiel, né? Ela realmente é mais próximo do padrão do padrão de fábrica, né? Vamos assim dizer, diferente de você que já teve obesidade, que já esteve acima do peso. A sua saciedade, ela melhora com o decorrer dos anos, você cuidando muito da sua alimentação, mas ela não é a mesma de alguém que nunca passou por isso. Então, até mesmo a regulação, né, mental, né, da mentalidade fica diferente, porque é uma pessoa que consegue ter um maior controle sobre os alimentos. Então, quando ela está passando por um momento de estresse, ou até mesmo a razão, né, dela sempre ter sido magra, foi o ambiente, né, que propiciou não só o alimento mais saudável, mas uma mentalidade mesmo, um dia a dia mais saudável, que levasse ela para esse caminho. Então, uma família que focava menos nas emoções, né, na parte da comer, não colocava tanto peso assim nas emoções na comida, né? Aquela, de repente, é uma família que não te premiava com uma sobremesa, né? Depois que você comia o almoço, que a forma dela te parabenizar não era através da alimentação, né? Era através de outras formas, né? De reforço positivo. E tudo isso vai moldando, né?
a forma que a sua mente funciona. E aí, se você cresce num ambiente diferente dessa pessoa, isso te dá hábitos diferentes que te levam a um corpo diferente no final da vida. Então, mesmo que agora você é adulto, né? A gente não está fazendo isso para você culpar seus pais ou algo nesse sentido, mas é realmente entender que é diferente, né? Assumir a sua responsabilidade aí nesse papel de governar a sua vida e buscar informações para que você consiga, né, mudar não só a forma que você come, mas a sua mentalidade. Uhum. É interessante isso que você falou, né, da questão de nosso corpo era né, antes do sobrepeso, antes da obesidade, depois ele tem um outro tipo de funcionamento. Isso acontece também com a idade, né? A gente às vezes se olha no espelho e pensa e se vê, né, como se a gente ainda tivesse 18 anos. E é normal isso. Às vezes a gente não tem essa noção que o tempo passou, né? Quando a gente vê, eu nasci em 95, já fazem 30 anos, né? Esse ano vai fazer 31 já. Então, mas às vezes eu me sinto realmente como se eu ainda tivesse 20 e tantos anos. Mas apesar, né, dessa sensação, o seu corpo, biologicamente, fisicamente falando, ele não tem mais aquela idade. Então, às vezes você quer continuar um funcionamento de quando você tinha 20, que agora não vale mais para a idade de 30 anos. Né? Acho que até pegando uma fase em que a gente costuma comer bastante e tem um metabolismo mais acelerado, na adolescência a gente come de um jeito. Né? Se eu continuar comendo na adolescência, depois, quando eu tiver 25, 30 anos, gente, não vai dar. Não vai dar. Então, assim, a gente pode pensar que a gente é jovem, né, mentalmente, e, né, uma eterna criança por dentro. Mas o nosso corpo, ele funciona diferente. Então, a gente precisa dar para esse corpo a manutenção que ele precisa com a idade que a gente tem, né? Os suplementos, os nutrientes que ele precisa com a idade que a gente tem. A gente precisa entender isso, porque senão a gente fica repetindo padrões que já não servem mais para a nossa saúde, para manter e para ter uma longevidade, né? Exatamente. Quer falar? Ler o ambiente também é muito importante. Então, como é que a gente diferencia uma forma emocional também de uma forma física? Às vezes eu sei que eu estou passando por um momento difícil, né? Estou passando por uma transição de trabalho, uma questão familiar, não estou muito bem nessa fase. Então eu preciso vigiar essa fome, né? Talvez eu até consiga confiar mais na minha fome quando estiver fora de períodos, né, muito estressantes, mas em períodos estressantes, às vezes eu tendo a comer mais. Então, essa coisa de se conhecer também, né, de saber de que forma o ambiente te afeta. Às vezes no trabalho, tá tudo caindo aos pedaços. E eu tô pleníssima, consigo manter minha dieta, mas quando o assunto é a família, eu desmorono, já não consigo, recorro à comida para me manter ali. Então, isso é importante também, fazer uma leitura do ambiente para entender de onde vem essa fome, né? É um pouco que a gente faz já, nós mulheres, né, em período menstrual, né? Nossa, tô sentindo mais vontade de doce, deixa eu ver aqui no meu calendário em que período eu tô. E aí, às vezes, a gente associa, né? Não, tô com mais fome de doce porque meu período menstrual está em determinada fase do ciclo. Então, isso é importante também. Exatamente, por isso que as vencedoras, né, incluindo a própria Alana, elas têm planos alimentares diferentes, né? Quando a gente está menstruada, a gente come de um outro modo, justamente porque a fome muda, né? A nossa fome muda o tempo inteiro. Como a Alana falou, né, na adolescência é diferente, né? A nossa fome é diferente, até porque a gente está em fase de crescimento, a gente passa pela puberdade, quando os hormônios começam a aparecer de uma outra forma, então demanda mais energia, que quando você tá com 30, 40, não precisa mais. Pelo contrário, né? A gente vai produzindo menos hormônios, né? A gente vai declinando aí nessa parte. Então fica diferente. E além disso, a mentalidade também muda, né? Por mais que quando você é adolescente existem preocupações, é claro, mas na vida adulta a gente tem mais preocupações. E isso pode sim, com certeza, impactar na maneira que você come, né? Então, e com certeza impacta na sua fome. Quando você tem mais preocupações, você pode comer mais ou menos, você pode comer alimentos mais ou menos saudáveis também. Hoje a gente tem um foco muito grande, né, em alimentos que são supostamente fitness, né, de ter fitness no nome, ou de ser um alimento que tem muitas proteínas, o que é super bacana, mas em termos de fome,
não é suficiente. Quando eu tenho um alimento que ele é rico em proteína, né? Como esses iogurtes, essas barrinhas, todos esses industrializados. Só que eu tenho uma camada de adoçantes, né, muito forte dentro desses alimentos. Eu tenho uma camada de aditivos muito, né, em grandes quantidades nesses alimentos. O que esses adoçantes, esses aditivos fazem? Eles fomentam novamente, né, alimentam ainda mais as bactérias ruins do seu intestino. E essas bactérias não pedem para você comer de novo alimento rico em proteína. Elas pedem para você comer um docinho. Então, às vezes você tem um dia repleto de bebida proteica, barrinha de proteína, pão proteico, bolacha proteica, tudo proteico. Só que tá recheado de aditivos, tá recheado de adoçantes. E aí, quando você alimenta essas bactérias do seu intestino, elas não voltam pedindo esses alimentos, elas voltam pedindo doce. E aí, isso você fala, caramba, eu tô me esforçando tanto e eu não consigo emagrecer. Eu emagreço, mas eu ganho peso de novo. Eu volto para estacar zero. E isso prejudica o seu emocional. E aí, quando prejudica o emocional, você também sente vontade de comer os alimentos docinhos. Então, acaba virando um ciclo, né, que você não consegue sair dele. Então, é importante, assim, você ter esses alimentos diferentes para você consumir de vez em quando, né? Uma barrinha, uma bebida, um pão proteico que seja, mas a alimentação do dia a dia, ela precisa ser o básico do básico. A gente precisa sempre, no processo de emagrecimento, que é eterno, né? A gente eternamente tem que cuidar do seu emagrecimento, do seu corpo, para você não reganhar peso, em nutrir o corpo e principalmente o intestino, né? E quais alimentos que nutrem o intestino de fato? São os alimentos naturais. Então, são os vegetais, as frutas, os pães, mas os pães, né, mais integrais, arroz, feijão, né, a comida brasileira, né, que a gente já conhece, já gosta, são esses alimentos que nutrem o intestino. Então a gente pode e deve consumir outros alimentos. Os próprios doces a gente não precisa parar de consumir, mas não pode ser a maior quantidade, né? A gente não pode só focar na quantidade de calorias. A gente precisa focar na qualidade, porque se a gente não tem um intestino legal, a gente também não tem uma fome que de fato representa, né, o que o seu corpo precisa, você não consegue emagrecer e isso prejudica a sua mentalidade e aí você não consegue, né, se controlar também mentalmente falando. E aí, acho que a Lana até pode explicar um pouco melhor de repente, mas até pra gente ter uma cabeça melhor, uma saúde mental melhor, a gente precisa ter uma alimentação bacana, senão fica um pouco mais complicado de ter uma cabeça boa para se controlar nos momentos que pode ser necessário. Sim, é o que eu falei, né? A gente costuma dividir as coisas em partes. Então, às vezes tem na terapia, né? Ah, mas eu tô passando com um psiquiatra, eu tô tomando meus remédios direitinho, eu venho sempre na terapia, mas por que eu continuo para baixo, né? Por que eu não tenho ânimo para fazer as coisas? Aí você vai ver a B12 da pessoa tá lá no pé, o ferro tá baixo, né? Então, não que todo tipo de depressão ou de falta de ânimo seja relacionada ao biológico, né? Tem componentes psicológicos também, mas às vezes a gente trata o psicológico e não avança, porque o corpo ele só tem os nutrientes necessários para manter você respirando e seu coração batendo. Então, a gente precisa ajudar o corpo também, porque as coisas estão ligadas, né? O biológico afeta no psicológico e vice-versa. Então, a gente precisa ter essa visão, né, ampla de uma máquina que funciona ali com uma coisa afetando a outra, né? Uma coisa que eu acho que tem muito em comum no nosso trabalho, que a gente busca, é autonomia com consciência. A gente quer que os nossos pacientes, né, consigam viver a vida, consigam administrar a própria alimentação, né, e as próprias relações conscientemente e com autonomia. Mas isso precisa ser feito da forma correta, né? Considerando todos os fatores e lembrando sempre que tem uma forma saudável de fazer as coisas, né? E é igual você falou, a gente não quer que abaixe os doces, vamos cortar. Inclusive gostamos de um docinho, né? Mas precisa comer com parcimônia, porque senão algo que é prazeroso pra gente, que a gente gosta de fazer, acaba se tornando nosso pior inimigo e trazendo malefícios para a nossa saúde. Exatamente. E é por esses e muitos outros, né, que a gente pode trazer aqui outros dias, que a sua fome não é confiável, principalmente se você está ou já esteve aí em sobrepeso e em obesidade. A gente tem alterações que acontecem, né, no decorrer da vida, algumas, né, como eu e a Lana comentamos aqui,
pode acontecer na sua adolescência, né, no início aí dos seus 20 anos, que seu metabolismo é diferente, que a sua preocupação ali não é tanto o bem-estar, né, por dentro do corpo, é mais uma estética, ou às vezes nem isso, né, porque você tá aí uma vida um pouco menos preocupada, né, de responsabilidades em comparação quando você está adulto, então você acaba mudando muita coisa no seu corpo. E aí você come errado, não cultiva muito bem, né, a sua saúde mental, e aí você vai modificando tudo por dentro do seu corpo, né? A sua fome fica desestabilizada, desequilibrada por diversas razões. E isso não volta mais, né? Principalmente uma vez que você já esteve, né, do outro lado aí da moeda. Mesmo que hoje você já tenha feito bariátrica, imunjário e tudo, já tenha emagrecido, nunca mais volta mais ser a mesma coisa. Então, ao invés da gente ficar focando no passado, onde a gente não consegue fazer as alterações, onde a gente não consegue trabalhar em nada, a gente precisa entender que isso é uma realidade, sim, sua fome não é confiável e tá bom, o que eu posso fazer, né, a partir disso? E é tudo isso que a gente comentou aqui nessa live, né? Tudo isso e muito mais. Então, aprenda a nutrir o seu corpo, né? Aqui na live a gente deu algumas orientações, mas é claro que no meu Instagram tem milhares de outras informações que você pode aprender a nutrir seu corpo, a conseguir emagrecer sem reganhar peso de novo. E também cuidem da saúde mental de vocês. Então é muito importante. A gente só pensa muitas vezes em saúde mental quando a gente fala de doenças, né? Depois que eu já tenho ansiedade, depois que eu já tenho depressão. Mas a gente tem que cuidar antes, né? O desânimo, o quando a gente não tem muita vontade de cuidar da gente, de entender, né, as coisas erradas e buscar, e buscar, né, resolver esses problemas. É muito importante a gente entender, né, que às vezes, ok, é isso que é, vou aceitar e vou ir atrás de me cuidar. É isso, né? A prevenção é sempre o melhor caminho. Não que, sei lá, né? Sempre é tempo de procurar ajuda, né, gente? Mas às vezes tem coisas que mudam e não voltam, que é o que você colocou, né? Uma vez que a gente tem sobrepeso, obesidade, nosso corpo nunca vai ser o mesmo, né? Uma vez que a gente tem depressão, ansiedade, biologicamente também a gente vai sempre funcionar de uma determinada forma, vai estar sempre propenso a ser ansioso, a ter depressão, né? Então é uma coisa que, por que não cuidar antes que chegue a esse estágio, né? A prevenção é sempre o melhor caminho e às vezes a gente vai deixando, ou não associa, né, uma coisa com a outra por não ver o corpo, né, como algo completo. E aí é isso, né? A saúde vai só ladeira abaixo, infelizmente. Exatamente. Então, se por acaso, né, alguém está assistindo, que vai assistir essa live perdido aí, que ainda não está em sobrepeso e obesidade, mas está vendo que está se encaminhando, não vá por esse lado, que como você viu aqui, tem como resolver, mas é um trabalho mais árduo. Então, né, não deixe chegar a esse ponto. Cuide-se antes, né, de que chegue num ponto de que se torne irreversível. Mas se você já passou desse ponto, né, se já se tornou irreversível, também não é pra gente criar pânico e achar que a vida acabou. Pelo contrário, é reconhecer que realmente não tem mais volta, tal qual a pessoa que tem pressão alta. Ela tem pressão alta o resto da vida. Mas a vida dela não acabou, pelo contrário. Muitas delas se medicam, se exercitam, comem bem e tem pouquíssimos sintomas, tem uma vida super a longo prazo, né? Vive bastante, vive bem, vive com muita saúde. E isso também pode acontecer com você, né? Você pode, mesmo já tendo, né, acima do peso, estando em obesidade, você pode emagrecer, ter uma vida a longo prazo, né, com muita saúde e sem ficar reganhando peso de novo. Mas para isso, você vai ter que se dedicar e ter um esforcinho um pouquinho a mais do que quem nunca chegou aí desse lado. Beleza? É isso. Muito obrigada novamente, sempre muito bom estar aqui. E como a Rebeca falou, né? A gente está aqui, se viu que tem sinais, ou viu que já passou, não tem problema. Chama a gente está sempre por aqui no Instagram, a gente responde e vamos juntos. Exatamente. Se você percebeu que o seu emocional está te atrapalhando aí nesse processo de emagrecimento, chama a Landa, manda uma mensagem para saber
que você pode estar fazendo para ajudar, né? A gente sabe que a terapia é muito importante, mas o que a gente pode fazer mesmo até antes da terapia, né? Quais passos a gente pode já começar a ir atrás, a buscar, para que a gente tenha um resultado, né, no nosso dia a dia, não só físico, mas, né, em bem-estar. Tenho certeza que a Luna vai conseguir ajudar vocês aí. E se vocês quiserem, né, saber muito mais sobre esse universo de como nutrir o seu corpo, como emagrecer sem efeito rebote, sem ficar nessa balança nessa gangorra, né, horrorosa, é só me seguir aqui no Instagram que tem muito mais sobre esse conteúdo por aqui. Eu vou trazer a Lana outras vezes aqui, né, durante uma vez por semana pelo menos, para falar com vocês sobre assuntos que vocês sempre perguntam nas caixinhas, no direct, todas as dúvidas, né, sobre obesidade, sobre emagrecimento. Então, se você quiser ficar ainda mais por dentro, né, se você não me segue, passa a me seguir aqui e segue a Lana também para você acompanhar todas as lives, tá bom?